Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra codificada por Allan Kardec, que constitui a doutrina espírita, e é o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, é composto por 11 capítulos, estamos no capítulo de número 9, Intervenção dos espíritos no mundo corporal, no subitem que trata dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Hoje vamos para a questão 501, e Allan Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Duas questões, não é? Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? Porque não os vemos. Por que não é de forma tão sutil que nós muitas vezes, muitos, se não quase todas, não percebemos que há ali uma ação de um espírito na nossa vida? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Resposta dos espíritos: se contasseis com o amparo deles, não agiríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. O espírito precisa da experiência para adiantar-se, experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida à sua custa, não à custa da presença de um outro espírito ali para ajudar, não é? É necessário que exercite suas forças, pois, do contrário, seria como uma criança a quem não permitem que ande sozinha. A ação dos espíritos que nos querem bem é sempre regulada de maneira a não tolher, não impedir não impedir o nosso livre-arbítrio, visto que, se não tivéssemos responsabilidades, melhor ele fala isso conosco, se não tivesseis responsabilidades, não avançaríeis no caminho que vos há de conduzir a Deus. Então, fica tudo por nossa conta, mas nós buscando estar bem sintonizados, eles vão sim misturar os seus pensamentos com os nossos, a fim de nos intuir boas ideias e boas escolhas. Mas estão lá, os deles com os nossos. Se nós estivermos vigilantes, estivermos com pensamentos e sentimentos de baixo teor vibratório, vamos pensar o quê? O que vai se misturar com os nossos pensamentos? Boas ideias? Ideias que não são boas, e às vezes ideias mesmo que são bem más. E que achamos que são nossas e não deixa de ser de todo verdade, não é? Porque nós somos quem permite, quem abre espaço para que venha tanto uma boa ideia quanto uma má ideia. Nós somos o fiel desta balança, por isso que temos que prestar bastante atenção como é que está a nossa vida mental e a nossa vida emocional. Vejamos aqui então a continuação. Não vendo quem o ampara, nós não vendo, o homem se entrega às suas próprias forças. O homem, espírito encarnado. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de vez em quando, em alto e bom som, o adverte do perigo. Mas foi uma coisa estranha, parecia quase como se eu ouvisse que eu não devesse ir por aquele caminho, que eu não deveria sair, ou que eu deveria.
É quase como se fosse. E às vezes é bem isso. Podemos não nem sequer perceber, mas estão lá eles dizendo, vai e faz agora. Agora, e podem usar de uma autoridade mesmo de se fazer ouvir, até mesmo quando há uma situação que nós estamos altamente em risco e não seria para sucumbirmos naquela situação. Se temos mérito, eles vão sim usar mais recursos para nos chamar a atenção. Sempre no final, a resposta, ou melhor, a escolha será nossa, mas eles vão tentar nos advertir, como ele bem fala aqui, olha. E de vez em quando, em alto e bom som, o adverte do perigo. Adverte, mas não faz a escolha por nós, não é? Questão 502, pergunta Kardec. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem com isso? Que vantagem que ele tem? Resposta. É um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se feliz quando vê que seus esforços são bem-sucedidos. E quem não se sente feliz? Né? Todos nós nos sentimos felizes quando vemos que os nossos esforços são bem-sucedidos, não é? Com certeza. É uma vitória para ele, assim como um professor se sente vitorioso pelo sucesso do seu aluno. 502A. É responsável quando não consegue bons resultados? Não, pois fez o que dependia dele. Aqui casa muito bem também o exemplo dos pais e dos filhos, que fazem tudo, não é? Os que fazem, mas a ideia é essa, não é? A missão é esta, fazer tudo possível para encaminhar seus filhos num bom caminho, dar a eles bons exemplos de bons valores, mas se eles crescem e não seguem o que lhes foi orientado, os pais fizeram a parte deles, mas não podem fazer a parte do filho adulto. Aí ele já tem total ação sobre o seu livre-arbítrio. Então, isto serve, claro, também para os pais. É responsável quando não consegue bons resultados? Não, pois fez o que dependia dele. 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para a sua felicidade? Resposta dos espíritos. Sofre com os erros de seu protegido e os lamenta, embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade, maternidade terrenos. Nós estávamos mesmo falando disso, não é? Então, embora exista essa satisfação quando cumprimos a nossa parte, embora nós não sejamos responsáveis pelas escolhas erradas dos nossos filhos, quando eles são adultos, estão lá já escolhendo por eles, quando um filho, não é, escolhe o mau caminho, nós sofremos horrores, mas não é assim com os espíritos guardiões, com os anjos protetores. Não, não é assim. Isso é muito, nada tem das angústias da paternidade e maternidade terrena. Por quê? Porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, às vezes, os pais da terra ficam, ai, meu filho teve lá a sua vida comprometida, às vezes até desencarna nesse comprometimento, mas nós temos a morte como um ponto quase que final. E é final de um pedacinho da história, é um ponto final relativo. Mas os espíritos protetores sabem que eles não estão velando o encarnado, eles estão velando no sentido de cuidar, de orientar um desencarnado,
um espírito imortal. Eles têm uma noção que nós não temos. Nós vemos um espírito num corpo. Eles veem que o espírito está num corpo, mas eles estão orientando o espírito que temporariamente está encarnado. Mas sabem que é um espírito. Nós vemos o quê? Um filho. Um filho. E o filho vem com o corpo. É um kit, um combo. O filho vem com o corpo junto. Então, para nós é muito difícil dissociar isso. É um exercício, mas é muito difícil. E mesmo aqui eles dizem isso. Angústias, nada tem das angústias da paternidade e maternidade terrena. Questão 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Não faria sentido algum, não é? Acreditais, então, que só existem os espíritos que conheceis? O meu espírito protetor é Santo Agostinho. Um espírito conhecido. Então, quer dizer, só os espíritos conhecidos são espíritos protetores? Não. A maioria absoluta são anônimos, desconhecidos. Então, vai saber, o nome do seu espírito protetor é João da Silva. Não conheço nenhum João da Silva? Pois é, esse é o nome do seu espírito protetor. Não é o nome dele, porque ele está desencarnado. Mas é como ele se deixa ser chamado, é como ele se identifica mais por uma encarnação, que ele teve aquele nome, como Emmanuel, não é? Emmanuel, um nome bastante, quer dizer, não foi a última encarnação desse espírito que ele teve o nome de Emmanuel, mas é assim que ele é chamado, não é? Emmanuel. E também é assim que ele aparenta ser na espiritualidade como um romano, não é? A questão. Aqui Emmanuel, o mentor de Chico Xavier que estamos falando. 504A. Nesse caso, chega a ser engraçado. Nesse caso, nós não conhecemos o nome, não lembramos quem é. A princípio, para nós seria um desconhecido. Nesse caso, como então invocá-lo se não o conhecemos? Resposta. Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia e veneração. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Não vai ficar chateado. Eu chamo sempre o doutor Bezerra de Menezes. Aí o meu espírito protetor vem. E não é o doutor Bezerra de Menezes. Mas não tem esse, como assim, não está me chamando pelo nome? Isso é uma coisa tão nossa, não é? Eles não ficam chateados com isso. Pelo contrário, não é? Imagina, um espírito como o doutor Bezerra, e mesmo fosse quem fosse, eles não ficariam chateados. É um nome, e apenas isso, um nome. Questão 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão sempre realmente os das pessoas que tiveram esses nomes? Quer dizer, se chega um espírito dizendo que é Santo Agostinho, então é mesmo, ele foi Santo Agostinho? Resposta: não, mas espíritos que lhes são simpáticos a esses, que muitas vezes podem trazer o nome. E que muitas vezes comparecem por sua ordem. Precisais de nomes. Então, eles tomam um que vos inspire confiança. Nossa, psicologia é isso, não? Quando não podeis realizar pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança, que age em vosso nome. Exatamente o que acontece com o anjo guardião. Estão os espíritos
reunidos em falanges. E nós também estamos ligados a determinadas falanges. É tão incrível isso, não? Nome é nome. Se nós temos admiração por um espírito que consideramos ser, não porque consideramos, porque gostamos do nome em si, nada impede que nós nos identifiquemos e vamos dizer assim, nomeemos o nosso anjo guardião com aquele nome. Ou simplesmente o chamemos de anjo. Né? Pode ser também. E fica assim. Amanhã voltamos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Projeto 15 minutos, eu falei isso, não foi? É isso. Até amanhã. Muita paz a todos.